Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe algo na sua vida hoje que você já sabe que precisa encarar, mas continua adiando? Não porque você não entendeu, mas porque, no fundo, você sabe o que isso vai exigir. E talvez seja exatamente isso que está te fazendo evitar. E isso acontece mais do que a gente imagina. Existe algo profundamente humano nisso. Evitar não é necessariamente falta de coragem. Muitas vezes é uma tentativa de preservação. Porque encarar certas verdades exige mais do que entendimento. Exige disposição para lidar com as consequências, exige aceitar que algo precisa mudar, exige abrir mão de algo que, de alguma forma, ainda ocupa espaço na nossa vida. E quando sentimos isso, é comum adiar. Adiar, muitas vezes, não é desinteresse. Também não é simples preguiça moral. Não, não é. Às vezes adiar é a forma que encontramos de continuar funcionando, sem precisar reorganizar tudo por dentro. Porque certas verdades, quando são realmente encaradas, não ficam só no campo da reflexão. Elas exigem consequência, exigem reposicionamento, exigem coragem. E talvez por isso, tanta gente continue adiando mudanças que, no fundo, já reconheceu como necessárias. Não porque não sabia, mas porque sabe e entende o tamanho daquilo que pode precisar deixar para trás. Existe um tipo de silêncio que não vem de fora. Ele vem de dentro. É quando a gente percebe algo, mas escolhe não aprofundar. Quando entende, mas decide não agir. Quando sente, mas prefere ignorar. Isso acontece mais do que a gente imagina. E o mais curioso é isso. A gente sabe. Talvez você já tenha percebido isso na sua própria vida. Quando alguma coisa não está bem, você percebe. Sabemos quando estamos adiando uma decisão. Sabemos quando estamos permanecendo em algo que já não faz sentido. O problema quase nunca é falta de consciência. Existe uma diferença importante entre perceber e encarar. Perceber é superficial. Encerrar exige profundidade. Você pode perceber que algo não está bem e ainda assim continuar exatamente como está. Porque perceber não exige mudança, mas encarar exige. Exige, antes de tudo, honestidade. E honestidade nem sempre é confortável, porque ela nos obriga a sair da versão mais conveniente da nossa própria história. Obriga a reconhecer aquilo que tentamos suavizar. Obriga a admitir aquilo que, em silêncio, já percebemos há muito tempo. E tem algo importante aqui. Há coisas que continuam doendo, não porque ainda não as compreendemos, mas porque ainda não tivemos coragem de nomeá-las com clareza. E nomear muda tudo, porque aquilo que recebe nome deixa de ser apenas sensação difusa, passa a ser realidade reconhecida. Depois disso, permanecer igual começa a ficar cada vez mais difícil. Então deixa eu te perguntar, por que a gente não muda? Por que continua mesmo sabendo? Porque algumas verdades têm peso, não só pelo que revelam, mas pelo que exigem
depois que são vistas. Existem verdades que não permitem continuidade, verdades que pedem ruptura, verdades que exigem reposicionamento. E nem sempre estamos prontos para isso. Talvez um dos maiores enganos da vida adulta seja imaginar que um dia estaremos completamente prontos. Como se fosse possível atingir um estado ideal antes de encarar aquilo que nos chama. Mas quase nunca acontece assim. A maior parte das verdades importantes é encarada no meio da dúvida, no meio da imperfeição, no meio de alguma fragilidade. E isso não é fraqueza, é apenas a vida acontecendo como ela é. Agora, deixa eu te falar uma coisa importante. Encarar a verdade tem um custo. Às vezes, significa deixar um caminho. Às vezes, significa admitir um erro. Às vezes, significa aceitar que você já não é mais a mesma pessoa. E isso não é simples. Existe um tipo de conforto que não é paz. É só familiaridade. O problema não é só permanecer, é se acostumar, é transformar o que não faz mais sentido em algo tolerável, é aprender a conviver com o desconforto como se ele fosse normal. E aos poucos, aquilo que deveria incomodar deixa de ser questionado. E talvez você já tenha visto isso acontecendo. Existe um tipo de desgaste que não acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos, quando você começa a aceitar menos de si, menos verdade, menos clareza, e sem perceber, vai se adaptando. Até que um dia, aquilo que virou rotina, muitas vezes a gente acha que não está decidindo nada. Mas não decidir também é uma escolha. O tempo não é neutro. Aquilo que você evita hoje continua acontecendo, continua influenciando, continua moldando sua vida. E muitas vezes o custo de não decidir se torna maior do que o custo de encarar. Existe algo na sua vida hoje que você sabe que precisa encarar, mas está evitando? E talvez você já sabia exatamente do que eu estou falando. Existe um momento em que isso muda, em que continuar evitando deixa de ser possível, porque aquilo que foi ignorado começa a cobrar. E quando isso acontece, fica claro, aquilo nunca deixou de existir. Continuou agindo, continuou influenciando, continuou moldando suas escolhas. E chega um ponto em que não é mais sobre entender, é sobre decidir, e quando você finalmente encara, algo muda. Não porque tudo se resolve na hora, não, mas porque você para de fugir. E parar de fugir muda tudo, porque naquele momento você se encontra, não com a versão ideal, mas com a versão real. E é aí que a mudança começa. Talvez o ponto mais importante seja esse. Não é só sobre resolver algo externo, é sobre quem você se torna quando decide encarar. Porque algumas verdades não só esclarecem, elas transformam. Encarar a verdade exige responsabilidade, porque depois que você vê, não dá mais para dizer que não sabia. Talvez coragem
não seja ausência de medo. Talvez seja apenas isso, não se afastar daquilo que você já percebeu, mesmo sabendo que isso pode exigir mudança. E talvez por isso a gente evite tanto, não porque não entende, mas porque entende e sabe o que isso exige. E isso leva a uma pergunta inevitável. Existe alguma verdade na sua vida que você já percebeu, mas ainda não teve coragem de encarar? E se isso for verdade, o que está te impedindo? Ou talvez a pergunta mais profunda seja outra. O que pode acontecer com a sua vida se você continuar não olhando?